Vamos começar trazendo para vocês todas as repercussões, tudo o que aconteceu dentro do Palácio do Planalto também, depois então da queda do agora ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Gonçalves Dias, né? O que o governo passou a orientar então depois dessa queda, né? Viu com base nessas imagens que vieram a público pela CNN, imagens exclusivas da CNN que mostravam ali o então ministro do Gabinete de Segurança Institucional dentro do Palácio da Alvorada, na antessala da presidência. Essas imagens acabaram derrubando o ministro, né? Que aí ontem ele foi exonerado, a gente repercutiu muito esse assunto. Hoje, né? Notícia de hoje, então, o governo está orientando para que os líderes da base no Congresso apoiem a criação de uma comissão parlamentar mista de inquérito, uma CPMI, para apuração dos ataques que aconteceram no dia 8 de janeiro. Né? Essa decisão ela veio depois exatamente dessas imagens que acabaram derrubando o ministro do GSI. Na reunião, de acordo com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, ocorreu ontem, né, uma reunião, e ainda, de acordo com o ministro, haverá uma orientação, então, para que os líderes dos partidos da base do governo indiquem membros para a comissão. Padilha falou hoje com os jornalistas e disse que defende, a partir de agora, a abertura de uma comissão parlamentar mista de inquérito. Vamos ver. E fizemos uma análise da nova situação política criada pelo vazamento de imagens envolvendo servidores aqui no Palácio do Planalto. Na nossa opinião, isso cria uma nova situação política para os atos terroristas do dia 8 de janeiro e que tentam criar uma teoria absurda da conspiração, um verdadeiro terraplanismo, da teoria que tentam construir de que as vítimas daqueles atos terroristas, que foi o Congresso Nacional, que foi o Supremo Tribunal Federal, que foi aqui o Palácio do Planalto, que foi a democracia, que foi o resultado eleitoral, de que aquelas vítimas têm qualquer responsabilidade sobre a atuação dos terroristas no dia 8 de janeiro. Na nossa opinião, o vazamento editado dessas imagens cria uma nova situação política e, por conta disso, orientamos o líder da Câmara, o líder do Senado, o líder do Congresso, no diálogo com os líderes dos partidos que compõem a base, tanto na Câmara quanto no Senado, a afirmar claramente, desde ontem, que caso a sessão do Congresso, na próxima semana, tenha a leitura da instalação de uma CPMI, que, na minha opinião, será a CPMI que vai apurar o golpe e o atentado terrorista do dia 8 de janeiro. Caso seja feita essa leitura, na próxima sessão no Congresso, nós apoiaremos a instalação, vamos orientar os líderes dos partidos da base a indicar membros para essa CPMI, vamos enfrentar este debate político que está tentando ser criado por aqueles que passaram pano para os atentados terroristas do dia 8 de janeiro. E ainda em linha com essa mudança de tom aí de outros governistas, o deputado federal Lindenberg Farias, do PT do Rio de Janeiro, também afirmou nessa quinta-feira que defende a instauração de uma CPMI. Ele falou isso ali no Salão Verde do Congresso Nacional, disse ainda que o colegiado não vai servir para apoiadores do ex-presidente Bolsonaro prejudicarem o governo Lula, e pontuou que um dos objetivos da comissão é tentar descobrir ali quem financiou esses ataques. Falou ainda que é a intenção do governo ter tanto a presidência quanto a relatoria dessa comissão parlamentar mista de inquérito. Vamos ver o que disse o deputado Lindenberg Faria. A presidência vai ser do governo, do bloco governista, não é do governo, do bloco governista, e o relator também. Essa história de que o autor do pedido de CPI vira presidente ou relator, essa história não existe. Isso aqui é quando há acordo. Nós nunca aceitaríamos, e eu chamei também para falar sobre isso, que o autor desse pedido de CPI, um deputado do Ceará chamado André Fernandes,
que está sendo investigado no Supremo Tribunal Federal por sua participação nos atos de 8 de janeiro. Ele fez uma gravação no dia 6 de janeiro, convocando as pessoas a estarem aqui em Brasília no dia 8. E no dia 8, ele fez uma segunda postagem, com o armário do ministro Alexandre de Moraes quebrado, e ele postou embaixo: se rir, vai preso. Uma atitude de deboche. Essa turma não pode presidir uma comissão parlamentar de inquérito séria. Vamos chamar o nosso time para a tela, então, para a gente já começar a analisar e destrinchar todos os fatos que aconteceram nessa quinta-feira, num desdobramento no After Day da queda do primeiro-ministro do governo Lula. Chega para cá, Carlos Graeb, Wilson Lima também já está comigo aqui no estúdio. Muito boa noite. Vamos começar a destrinchar um pouco mais esses assuntos. Hoje o programa vai trazer todos os desdobramentos dessa saída, então, do ministro do GSI. Graeb, quero começar com você. Muito boa noite. A gente ouviu aí, então, o parlamentar, o deputado federal de Lindbergh Farias, falando exatamente isso, que o governo quer tanto a presidência quanto a relatoria da CPMI, né? A gente sabe o quanto que o governo está preocupado, porque tem aquela máxima que todo mundo já sabe, já conhece, que a gente sabe como começa uma CPI, mas ninguém sabe como termina. Graeb, muito boa noite, seja bem-vindo. O áudio, Graeb. Aí, vamos lá. Boa noite. O áudio, né? Acho que a gente vai pedir para o pessoal do chat, já, quando eu falar Graeb, a galera do chat já começa. O áudio, Graeb, vai lá. Tira do mundo. Então, olha, uma coisa que você não pode tirar do PT é o fato de que eles, quando estão ali no Congresso, eles sabem operar. Eles são operadores políticos experientes, competentes, né? E eles estão ligadíssimos naquilo que é o mais importante para evitar que a CPI se transforme num desastre total para eles, que é assumir ou a presidência, ou pelo menos a relatoria da CPMI, né? Eles estão dizendo que querem as duas. A CPMI que mais causou problemas para o Bolsonaro, a CPI da Covid, teve os dois cargos ocupados por gente da oposição, né? E veja, foi um duro baque para o governo, aquela CPI. Eles até tinham lá alguns deputados, alguns senadores que fizeram o trabalho de tropa de choque, né? Mas não foi eficiente. O PT, desse ponto de vista, tende a ser mais esperto, né? Então, quando eles perceberam que era inevitável a realização da CPI, eles partiram para o plano B, que agora é um plano de contenção de danos, né? E conseguir povoar ali a comissão de pessoas do partido, dos partidos aliados, que levem adiante o discurso, que é mais ou menos esse discurso aí que a gente ouviu não do Lindbergh, mas o discurso do ministro Alexandre Padilha, né? Dizendo que estão tentando transformar em vítimas aqueles que foram os autores e tudo mais. Então, nesse momento que dá para dizer isso. O PT é profissa nessas coisas. Então, vamos ver se vai conseguir, né? O partido tá no começo de um mandato novo de presidente, a situação é bem diferente. Tem o PL, que tem 99 deputados e está de olho nessas posições também. Vai ser uma briga política intra-congresso boa e interessante de se assistir. Não estou entrando no mérito, não estou falando de nada, só estou falando aqui como é que vai ser o embate dos deputados, das raposas ali, que cada um quer tirar o máximo de vantagem da oportunidade, do palco, que uma CPI sempre oferece.
Boa, Graeb. Quero ouvir agora o Wilson Lima sobre essa leitura que ele faz desses movimentos que estão sendo feitos tanto pelo Palácio do Planalto ali, nessa articulação principalmente para assumir, para pegar o governo, conseguir a base do governo, conseguir pegar pelo menos pegar a presidência e a relatoria dessa CPMI. Há uma preocupação enorme, sem dúvida, do Palácio do Planalto, né, Wilson? Muito boa noite, bem-vindo. Boa noite, Kenzo. Boa noite, Graeb. Boa noite para você que nos acompanha no chat. Obrigado mais uma vez pela audiência. Vai ser uma queda de braço, porque a gente precisa entender também o regimento interno, tanto da Câmara quanto do Senado, no que se refere à CPMI. A composição da CPMI, ela terá 15 deputados e 15 senadores. E essas 30 vagas, elas serão divididas proporcionalmente em relação aos blocos partidários. E veja como é que a política ela é maravilhosa, né? Porque o diabo mora nos detalhes. Se for adotado o caminho normal, né? Como é que você dividiria esses cargos da mesa diretora de uma CPI? Você basicamente, de uma CPMI, né? Então você basicamente pegaria um representante do maior bloco da Câmara, que é aquele super bloco do Lira, né, que ele é aquele bloco de reação, né, o contra-ataque do Lira, que reúne PDT, PSB, PP e outros partidos, né, que o líder do bloco é o Felipe Carreiras, do PSB. Então, teoricamente, caberia ao Felipe Carreiras fazer a indicação, só que aí que tem um detalhe que é super interessante. Conversando ali com alguns integrantes do PP que faz parte desse bloco do Lira, eles vão ter uma reunião na próxima terça-feira para definir justamente a estratégia do PP sobre essa CPI. Então, já há ali uma conversa, Kenzo, de integrantes do PP de pressionar o Felipe Carreiras a entregar a relatoria da CPI para um membro do PP. Isso por influência de quem? Do Ciro Nogueira, que agora é um senador de oposição. E o PP é controlado pelo Ciro Nogueira. Então, assim, olha a confusão aí. Então, assim, imagina você ligar essas peças. Então, teoricamente, o maior bloco da Câmara vai ter direito ou à relatoria ou à presidência. Se a relatoria ficar com a Câmara, a presidência vai para o Senado. E olha que interessante, o maior bloco partidário do Senado é o bloco que une MDB, União, Podemos, PDT, PSB e Rede. O presidente desse bloco é o Efraim Filho, do União Brasil, que tem aquela confusão com o governo federal para saber se é base ou se não é base. Então, caiu exatamente no colo do União Brasil, e o União Brasil, do Senado, ele é o partido que ele tem é um partido que é controlado pelo Davi Alcolumbre, presidente da CCJ. Então, assim, juntando essas pecinhas, a gente pode chegar à seguinte conclusão, que o União Brasil vai, com certeza, fazer pressão para comandar uma CPI, né? E o Davi Alcolumbre, que de bobo não tem nada, vai aproveitar isso para falar, olha, eu posso indicar um nome mais palatável ao Palácio do Planalto de acordo com a abertura que vocês tenham para mim. E só para a gente lembrar, se de fato essa questão da composição do bloco que tem União Brasil, Podemos, MDB, ficar ou com relatoria ou com a presidência, o União Brasil tem alguns nomes bem interessantes para integrar essa CPMI. Como quem? Sérgio Moro e Soraya Tronic, que fez aquele pedido da CPI que não vingou. Então, assim, o PT vai ter que trabalhar muito, porque os cenários são adversos. Porque imagina, lógico, não estou dizendo que isso vai acontecer, mas imaginem a situação se isso for delimitado. Imagina o União Brasil chegar para o Palácio do Planalto e falar, olha só, a prioridade de indicação de presidente é minha. Eu tenho um cara chamado Sérgio Moro para presidir uma CPMI de 8 de janeiro. Gente, é puro suco de Brasil isso aqui, entendeu? Então, o trabalho que o PT vai ter que trabalhar muito para poder não perder, porque também tem um detalhe, né, Graeb? Se você for partir também por uma briga de voto a voto, o PL, nesse momento, ele consegue, também, se não houver um acordo, né, político de controle da CPMI, o PL pode simplesmente tentar ganhar a relatoria no voto, e tem muita gente aqui querendo ter a relatoria ou a presidência desse colegiado. Então, tem muita coisa a ser ajustada e tem muito nome aí, né, circulando
nessa composição. Agora, o fato é que o PL ele vai brigar pela relatoria ou pode adotar uma solução, como o Grebe falou, da própria CPI da Covid, que na época a CPI da Covid teve como o seu autor o senador Randolfo Rodrigues. Ele não foi nem presidente nem relator, virou vice-presidente. Então, de vez em quando, ele assumia ali a cadeira do Omar Aziz. E na época, só para a gente lembrar, o Omar Aziz, ele controlou a CPI, ele foi presidente da CPI, porque justamente por causa dessa regra tácita, né, de divisão dos cargos de forma proporcional aos blocos. Então, o PSD era o partido de maior composição no Senado, e o MDB o segundo partido de maior composição. Então, ficou dividido ali a relatoria e a presidência, perdão, e a relatoria com base na divisão proporcional dos partidos do Senado. Então, assim, não é tão simples quanto o PT imagina. Porque o PT, e aí, de novo, né? Suco de Brasil, o roteirista de Brasil é um cara maravilhoso. Sempre capricha, né? Sempre capricha. Como o PL não fez composição de bloco, nem com o bloco do Lira e nem com o bloco do Baleia Rossi, e o PT também não optou por essa alternativa, o PL e o PT, na ordem de distribuição, eles aparecem na quarta posição, na terceira e quarta posições, respectivamente, né? Primeiro o PL e depois o PP. Então, teoricamente, eles não teriam prioridade alguma de indicar presidente ou relator de comissão parlamentar de inquérito. Ou seja, só que, lógico, como os partidos são grandes, eles podem até não indicar o relator, mas eles vão ter um espaço considerável dentro do colegiado. Ou seja, Wilson, é um jogo... Oi, Grebe. É muito interessante, né? Porque a gente estava falando da formação dos blocos e que isso ia trazer consequências, como ia dificultar a participação das duas maiores bancadas partidárias, ia dificultar o acesso. E olha aí, ó, chegou a prova imediatamente, né? PL, maior bancada. PT, segunda maior bancada. Então, fora, né, em tese, das posições de mando da primeira CPI que aparece. É a prova imediata do que a gente estava comentando, né? Que a formação dos blocos tinha importância, não era só um detalhe, né? Exatamente. E tem um detalhe, né, Grave? Agora, lógico, né? Isso eu estou falando hoje, 20 de abril, às 6h24. Obviamente que você pode fazer uma interpretação um pouco mais ostensiva do regimento interno, dizer, não, a divisão proporcional e o comando é proporcional ao tamanho das bancadas partidárias, não necessariamente da bancada dos blocos partidários, né? Porque o bloco partidário é uma união de vários partidos, né? Lógico, isso seria uma interpretação muito difusa do regimento interno, mas em política os caras podem fazer isso. Eu não acho que isso aconteça, tá, Grebe? Só para reafirmar, né? Então, mas vejam que tem muita carta na mesa, tem muita possibilidade, tem... É como eu falei, se a gente for na letra fria do regimento, divide-se por bloco. E aí é engraçado, né, Grebe? Porque já pensou... Não, deixa o União Brasil indica o presidente de um e o... Como são os maiores partidos, né? União Brasil dentro do bloco lá do Senado e o PP dentro do bloco do Lira, né? Que seria o bloco da Câmara. Então, em situações normais de temperatura e pressão, as decisões seriam o seguinte: União Brasil indicaria o presidente ou relator, né, desse colegiado pelo Senado e o PP de Arthur Lira indicaria o presidente ou relator desse colegiado pela Câmara. Só ser o seguinte, né, Grebe? Brincando, vai e volta, quem se dá bem de novo é Arthur Lira, né? Porque cai na mão dele de novo uma decisão importante como essa, ou pelo menos o seu poder de influência em uma decisão importante como essa, né? Exatamente. Olha, Graeb e Wilson, inclusive, a gente, claro, vai acompanhar todos esses desdobramentos, todas essas articulações também que vão ser traçadas a partir de agora para as nomeações, né, e para as nomeações tanto de relatoria quanto também de presidência e vice-presidência ali, no caso de uma comissão parlamentar mista de inquérito. Mas hoje, né, saiu já no Diário Oficial, inclusive a exoneração do ex-ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Gonçalves Dias. Além do nome dele, saiu também
o seu 02 ali, que é o general, era o general Ricardo José Nigrini, que era o cargo de secretário executivo do GSI, os dois, então as duas funções agora estão sendo exercidas por Ricardo Capelli. A gente trouxe essa informação, inclusive ontem, aqui no nosso Papo Antagonista, que Ricardo Capelli, que foi o interventor do Distrito Federal, é quem assume, então, o Gabinete de Segurança institucional lá no Palácio do Planalto, né? Pontos importantes que a gente está levantando aqui para vocês e que eu queria que o Graeb pontuasse agora, porque o Paulo Pimenta, ministro das Comunicações, fez algumas pontuações importantes sobre a leitura ali de dentro do Palácio do Planalto, né? Como é que Lula recebeu essas imagens, o que imagens foram recebidas por Lula, né, Graeb? Eu acho que é importante a gente trazer luz para isso também, de que forma que toda essa notícia caiu ali dentro do Palácio do Planalto, que foram informações que foram repassadas, inclusive, por Paulo Pimenta, não é isso? Caíram como uma bomba, é claro, né? Como disse o próprio general Gonçalves Dias ontem, é um absurdo que isso tenha sido vazado sem o conhecimento do governo, né? Ninguém esperava. Então agora tem um bafafá ali para entender como é que essas imagens acabaram saindo para o mundo, né, vazando para o mundo. O que o Paulo Pimenta disse, e isto, vamos lá, é a versão do Paulo Pimenta, ministro da Comunicação do governo Lula, tá? O que ele diz é que essas imagens pertencem ao inquérito, só que como eram dezenas de horas de gravação, um monte de tempo lá de gravação, ninguém tinha atentado para elas, fizeram uma edição para mostrar para o presidente da República, para o Lula, e essa edição supostamente não continha as imagens do general Gonçalves Dias, né? E daí o Paulo Pimenta dá aquela... Olha, eu não estava na sala quando o presidente viu essas gravações, essa edição das gravações. Então, eu não sei se alguém disse para ele que as câmeras estavam quebradas, se as imagens não existiam. Eu não sei o que disseram. Porque, enfim, são as imagens, e isso ficou claro, né? São imagens da porta de entrada do gabinete do presidente. Ele quis saber. E aqui, como é que foi? Quais são as gravações? E dizem que ele não viu, né? Então, isso já é aquela... A gente já começa a entrar naqueles meandros, né? Será que aconteceu? Alguém viu? Quem não viu? Que, obviamente, são importantes, sim, né? Porque se você prova que o presidente da República sabia já há semanas que o chefe do gabinete de segurança institucional dele estava ali presente e não fez nada, né, cria mais um fato político. Então, no momento, nós temos a versão do ministro petista, dizendo que Lula não conhecia essas imagens e, aparentemente, foi enganado por alguém. Que ele disse ou que não existiam imagens por causa das câmeras quebradas, ou simplesmente não tinham sido localizadas naquele monte de horas que foram entregues lá para a PF e que estão no inquérito. Então aí a gente já tem o primeiro ingrediente de suspense, né? Será que essa versão vai ser comprovada? Ou não vai ser comprovada? Vai surgir alguma outra história, né? Eu não tenho dúvida que o general Gonçalves Dias, que agora está sob fogo cruzado não, está sob fogo cerrado, né? Tem gente pedindo a prisão dele, tem gente dizendo que se o Anderson Torres está na cadeia para evitar destruição de provas e uma prisão preventiva, né? Para evitar que fuja, tal. Ele também tem que estar. A oposição ao governo petista fez lá uma demanda para que ele seja imediatamente posto em cana, o general, né? Eu não tenho dúvida que ele vai fazer o máximo que tiver ao alcance dele, se não for preso, para entender quem é que liberou as imagens. Isso eu não tenho a menor dúvida.
Então, assim, Agora, vai ter muita coisa acontecendo por baixo dos panos, por trás das cortinas aí nos próximos dias. São os detalhes você que fazem toda a diferença, né? Isso, Graeb. E você tocou num ponto importante, Graeb, que o próprio general mesmo foi procurado, né, assim, para tentar esclarecer depois dessa exoneração que aconteceu, que foi publicado inclusive hoje no Diário Oficial. E aí Gonçalves Dias respondeu, foi procurado por diversos veículos, respondeu à Folha de São Paulo e disse que o GSI chegou a montar uma apresentação com filmagens mais sensíveis para encaminhar ao presidente e que todas as horas de filmagem foram enviadas aos órgãos envolvidos na investigação. Aí cita esses órgãos: STF, Polícia Federal, Exército Brasileiro e a Polícia do Distrito Federal. O militar também afirmou que as filmagens se encontravam em sigilo previsto no Código de Processo Penal. E agora a gente vai, é claro, acompanhar todos os desdobramentos, né, os depoimentos que devem ser prestados a partir de agora. Fato é que na próxima segunda-feira, a previsão é de que na próxima segunda-feira, dia 24, o ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional preste um depoimento, então, à Polícia Federal. O ministro Alexandre de Moraes ordenou isso, né? A gente já vai para o nosso segundo assunto de hoje, então, detalhando um pouco mais essa questão, porque Alexandre de Moraes determinou que a PF, tome o depoimento, então, de Gonçalves Dias. Nessa decisão, Moraes alega que, abre aspas, a imprensa veiculou gravíssimas imagens que indicam a atuação incompetente das autoridades responsáveis pela segurança interna do Palácio do Planalto, inclusive com a ilícita e conveniente omissão de diversos agentes do GSI, foi o que disse nesse despacho do ministro Alexandre de Moraes, que está determinando agora, ordenando que a Polícia Federal colha o depoimento de Gonçalves Dias, que está previsto para a próxima semana. Então, o depoimento deve acontecer na segunda-feira. Depoimento super importante, e vamos ver o que ele vai dizer, não é isso, Wilson? Posso começar com você? Ou o Wilson acho que está numa apuração? Eu tô apurando uma coisa Pronto, deixa eu só... Eu posso só voltar um pouquinho na questão da CPMI, porque eu recebi uma informação agora há pouco, importante aqui, mais ou menos de como é que ficaria a composição dos partidos na CPMI. Tá? Eu sei que eu estou quebrando o artigo, quebrando o assunto, porque TV é isso, né? Tem uma questão lógico, tem uma ordem, e aí a gente bagunça aqui o coreto. O Kenzo, ele organiza tudo, tá? Quem bagunça aqui sou eu e sou os colegas. Mas não tem problema, isso. Quando é informação, a gente bagunça o espelho todo, não tem problema. Chegando com informação, a gente dá um jeito aqui de costurar o restante do papo. Vamos lá, Wilson, pode trazer. É porque eu estava conversando com alguns líderes aqui, e eles me falaram mais ou menos qual vai ser a perspectiva de divisão das cadeiras, tá? Na Câmara, devem ser 3 deputados do PL, 2 do PT, PCdoB e PV, né? 1 do PSOL, 1 do União Brasil, esse do União Brasil muito provavelmente é o Kim Kataguiri, PP 1, PSDB Cidadania 1, PDT 1, MDB 1, PSD 1, Republicanos 1. Os 3 deputados do PL provavelmente vão ser Eduardo Bolsonaro, Alexandre Ramagem e o André Fernandes, que é o autor do pedido da CPI, tá? No Senado, MDB 2, Renan Calheiros está na lista, provavelmente o Renan entra para ressuscitar um pouco a CPI, né? União Brasil 2, aí estão dizendo que provavelmente deve ser Soraya Tronic e a professora Dorinha, a informação que a gente tem de bastidor aqui. Podemos 1, PSDB 1, o do PSDB muito provavelmente deve ser o meu Deus do céu, agora me fugiu aqui, senador daqui do DF, Isalci. PSD 3, as vagas do PSD 10 devem ser do Omar Aziz, Otto Alencar e deixa eu só confirmar aqui o terceiro nome, Omar Aziz, o Otto, o terceiro provavelmente é o Vanderlan, mas ainda está em suspenso. PT 1, que vai ser Humberto Costa, PSB 1 no Senado, PL 3, PP 1, Republicanos 1. PL, estão dizendo aí que vão colocar Damares e o Rogério Marinho, tá? Nessa briga pelas vagas do PL. Mas, enfim, é isso. Só para adiantar algumas informações aqui, informação que a gente recebeu agora há pouco, tá? Pronto, tá aí, o Wilson trouxe para vocês, então, todas as perspectivas que os partidos têm agora dessas indicações para a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. Wilson,
Pois não. Agora dá uma arrematada no nosso outro assunto que a gente acabou de trazer aqui para o pessoal de casa, explicando essa questão do Gonçalves Dias, que tem depoimento marcado para a semana que vem para prestar esses esclarecimentos à Polícia Federal dessas imagens que você está vendo aí no programa com a gente. Vamos lá, Wilson. Então, sobre a questão do Gonçalves Dias, ele vai ter muito que explicar para a Polícia Federal, né? Porque até então ele não aparecia como investigado ou pelo menos citado nos inquéritos, né, abertos pelo ministro Alexandre de Moraes. Tem um bastidor no próprio Palácio do Planalto de que o fato de ele não ter falado para o Lula e não ter falado para o núcleo do governo que ele estava ali no Palácio do Planalto, quer seja abrindo porta para manifestante ou não, né, criou uma situação embaraçosa para o próprio governo, né? Então criou a chamada crise de confiança. A reunião ontem dele com o Lula foi uma reunião tensa, né? E o Lula até, no primeiro momento, tentou segurar o Gonçalves Dias, mas o Alexandre Padilha, o Rui Costa e o Paulo Pimenta bateram o pé e falaram, olha, tivemos uma crise de confiança, não dá pra gente abrir uma exceção, né? Porque o Gonçalves Dias trouxe o governo federal para o epicentro da crise. Esse que foi o grande problema. E aí, como falou o Padilha, se imaginava que até então era uma teoria da conspiração, mas agora temos elementos que, não vou dizer que comprovam, mas temos elementos que colocam uma dose de responsabilidade, pequena, média ou grande, isso vai depender das investigações, no próprio governo federal. E sobre esse episódio, Kenzo, acho que a gente precisa deixar muito claro, a gente precisa deixar claro e transparente para quem nos acompanha, que existem duas situações absolutamente distintas. Uma coisa é a autoria. Uma coisa são aqueles manifestantes, as pessoas que estavam lá no QG do Exército e essa turba que invadiu aí o Palácio do Planalto. Esse é um fato, né? Eles, enfim, deve ter um comando, as investigações vão mostrar se houve um comando, se não houve um comando, se houve alguém financiando, se houve uma ação coordenada e centralizada. Isso foi uma coisa. A outra, e é isso que o PT teme, é que se descubra que o governo federal, no mínimo, foi displicente com todo aquele cenário. Esse é que é o grande problema. E esse vídeo que foi revelado pela CNN, ele abre um flanco para comprovar essa tese, para mostrar que o governo federal, no mínimo, foi leniente com esses caras, sabe? No mínimo, relaxou na segurança. E isso é munição para a oposição ficar o tempo todo batendo. Não, viu? Olha, o PT foi leniente, o PT foi leniente. E para fazer essa inversão de narrativas que o Alexandre Padilha tanto teme. Essa que é a questão. Então, por isso que o governo, de fato, tem muito medo, né, de uma investigação, e dependendo de como é que isso vai se delinear nas redes sociais, de como é que uma CPI vai ser conduzida, isso pode criar um embaraço para o governo federal, que vai ser difícil o governo federal reagir e conseguir rebater esse tipo de narrativa. E só para arrematar, só para fechar, o governo Jair Bolsonaro começou a ter as suas primeiras grandes crises de imagem, foi justamente durante a CPI da Covid. Foi ali que o Bolsonaro ganhou a pecha de negacionista, de cidadão que não negava a vacina, e começou a aparecer ali os flancos de corrupção no governo Jair Bolsonaro. Então, assim, CPI, gente, é aquela máxima, né? Todo mundo sabe como começa, mas ninguém sabe como termina. Graeb, quero ouvir você sobre essa expectativa do depoimento de Gonçalves Dias, que tem muito a dizer, muito a esclarecer à Polícia Federal, previsto para a semana que vem, inclusive. Graeb. O áudio. Uma pergunta que interessa muito ao próprio governo entender é se o Gonçalves Dias escondeu as imagens. Essa é uma possibilidade que está aí aberta sobre a mesa, né? Ele viu as imagens e disse lá dentro do governo que elas não existiam. Seria gravíssimo, né? E aparentemente, como disse o Wilson, uma quebra de confiança. Essa suspeita está lá dentro do Palácio do Planalto mesmo, né? Eu queria ratificar uma coisa que o Wilson disse. O grande prêmio para a oposição nessa CPI
é que se consolide a ideia na cabeça dos eleitores, dos brasileiros de maneira geral, não só que teve gente leniente aí no momento em que as coisas aconteciam, como as imagens do Gonçalves Dias sugerem, né? Mas que o PT tinha informações, o governo tinha informações de que tudo aconteceria e não tomou as decisões corretas, não tomou as medidas de proteção necessárias e assim por diante. Esse é o prêmio. Porque se eles conseguirem, a oposição, né, conseguir fixar essa ideia de que o PT sabia e não fez nada, ou fez pouco, né, a responsabilidade se dilui. Né? A responsabilidade fica compartilhada entre aqueles que, vamos dizer assim, causaram a reunião das pessoas, a marcha para Brasília, e aqueles que, em tese, permitiram que o vandalismo acontecesse. Né? No momento não tem esses dois polos. No momento, o que tem é isso. Sem a causa necessária, como se diz em processo penal, né? A causa necessária para que tenha acontecido isso foi a campanha de desacreditação, de descredibilização das eleições, do STF. Essas foram as causas necessárias para que o 8 de janeiro se configurasse. Sem o discurso do Bolsonaro, isso não teria acontecido. Então, por enquanto, a responsabilidade está só num dos polos. Dependendo do que aparecer, realmente pode haver um compartilhamento. E esse compartilhamento, de repente, não acontece nem juridicamente, mas pode acontecer politicamente. Né? A ideia política de que o PT fez menos do que devia pode se fixar. Foi um pouco o que aconteceu com o Bolsonaro. Veja, de tudo que acusaram o Bolsonaro durante a pandemia, nada vingou criminalmente, administrativamente. Não tem nenhum processo contra o Bolsonaro que pareça que vá dar em alguma coisa por causa da pandemia. Mas, politicamente, machucou o Bolsonaro e foi uma das causas, com certeza, da derrota dele. A imagem que ele passou durante a pandemia afastou muitas mulheres, afastou muitos eleitores mais moderados e tudo mais. Então, mesmo que não tenha consequências jurídicas para o Planalto, pode ter uma consequência política gravíssima